Boa noite a todas e a todos. Para quem está acompanhando aí o Instagram do Nagô, estamos começando mais uma live. Bateu 8 horas. Hoje é dia 24 de junho, noite de São João. Temos a alegria aqui hoje de dar continuidade ao trabalho. Na semana passada tivemos o Itamar Krenak presente aqui em nossa live. Nessa semana vamos ter a Célia Chacriabá, que estamos aguardando ela chegar aqui. Mas para quem não me conhece, eu sou o Reinaldo, professor da UFJF no campus de Governador Valadares. Coordeno o núcleo de agroecologia do campus de Governador Valadares da UFJF. E a gente, em parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade e o Instituto Shirley Gilconan Krenak, que é o projeto da Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Uatu. A ideia é criar, incentivar espaços de formação intercultural e pluriepistêmicas, envolvendo trocas de saberes entre conhecimentos científicos e tradicionais. Nossa ideia é contribuir aí para a inclusão dos saberes tradicionais e os mestres e mestras, quilombolas, indígenas, camponeses na universidade. Estou aguardando aqui a Célia, já fiz o contato. Então, o projeto da Pluriversidade do Atu, a gente vinha organizando cursos de extensão na UFJF, por meio do programa de extensão NAGO, que é o Núcleo de Agroecologia, e sempre com essa premissa da participação, do Já? protagonismo, Deixa eu da deixar meu voz. prato, então. Chegou a Célia. Boa noite, Célia. Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? É que eu tava comendo, aproveitando. Opa! Na correria aí da quarentena, né? Mas então, É, hoje à noite, tô online desde as 14 horas. vixe Maria. Então eu vou gastando uma prosa aqui enquanto você vai terminando sua comida e vou iniciando, tentando te apresentar, pode ser? E aí você fala. Pode ser, já terminei. Tá bom, Então, Reinaldo. hoje é noite de São João, né? Primeiramente eu queria agradecer de coração aí sua participação no nosso projeto. É, eu me lembro de você desde o início da trajetória minha na universidade, aí na academia, na pós-graduação, fazendo trabalhos lá no norte de Minas, em parceria com o pessoal do CAA, nos encontros regionais de agrobiodiversidade, e sempre vendo essa potência Leninha acabou da... de entrar aqui. Ó, turma aí! E agradecer a presença de todo mundo que está acompanhando e essa oportunidade da gente conversar aqui um pouco. Hoje, nesse dia, né, uma data que marca aí a história de resistência e luta do povo Chacriabá, lá em 1695, se não me engano, né? Você pode contar essa história um pouco melhor, né, do significado do dia de São João. Então, agradecer também por isso, por essa data simbólica, a gente ter essa oportunidade de debater sobre a resistência do povo Chacriabá nesses tempos de enfermidade, né? Como lidar com essas outras epistemologias no debate. E, enfim, seja bem-vinda, Célia. Fique à vontade para se apresentar e puxar essa prosa, agradecendo aí a presença de todo mundo. A gente vai tentando interagir aqui pelo site, pelo chat, né? E espero que a gente tenha uma boa prosa. Ereré, como ensinaram os Krenak. Obrigada, Reinaldo. As meninas que estão sempre acompanhando, as meninas que Krenak, sempre presente nas lives. Leninha acabou de entrar, Leninha trabalhou muitos anos no Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas Gerais. Hoje é a nossa deputada estadual aqui. Muito representa também essa luta que vem das bases também. Eu sou Célia Chacriabá,
O povo Xacriabá fica aqui no estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil, no extremo norte de Minas Gerais. Todas as vezes que as pessoas procuram onde fica localizado o território Xacriabá, aí nós falamos que é no norte de Minas Gerais, aí já fala, é no Vale do Jequitinhonha. Então tem essa imagem também mental de um mapa muito focalizado ou de um mapa reduzido. É preciso alargar também essa concepção do que é o norte de Minas Gerais. Eu falo que só conhece bem as Minas, quem conhece os Gerais, nós, povo Xacriabá, que está localizado aqui também no Cerrado Brasileiro, mas embora esteja no Cerrado Brasileiro, tem sido um lugar que tem sido mais semiárido do que nunca. Hoje, em torno de 70 povos indígenas em todo o Brasil vivem no bioma do Cerrado. E todas as vezes que as pessoas que estão chegando aí, onde fica localizado o território Xacriabá, e aí vai procurar na internet e aí acaba deparando. O território Xacriabá fica localizado à margem do Rio São Francisco. Então tem esse imaginário também romantizado, mas sem compreender o contexto da luta e que, na verdade, foi demarcado apenas um terço do território originário, Fogo de São João. E depois as pessoas não contextualizam essa luta de violência, o que foi essa imposição, o que foi arrancar parte do território, um pedaço do território, que não é somente um pedaço, porque quando o rio ficou de fora, eu comparo essa ausência do rio, assim como o filho que é retirado, é negado de ter o aleitamento materno no peito da mãe, que nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma. Então, todas as vezes que as pessoas perguntam, mas você não é indígena, vocês não é Xacriabá? Vocês sabem nadar? E a maioria fala que não. E aí eu lembro muito bem nos Jogos Indígenas aí, na região do Krenak, na aldeia Krenak, e aí quando fazia uma fila enorme, falou, vamos para a competição. E as mulheres não sabiam que era competição de nado. E aí as mulheres Xacriabá fez uma grande fila e depois falou, não é para nadar, e ficou só 2 ou 3. Então as pessoas perguntam assim da gação que acaba sendo violenta, mas você não é índio, você não é Xacriabá? E eu falo que nós só não afogamos no rio por conta de toda a ausência que nós não vivemos no rio que nos afogou. Então essa ausência certamente deixa muitas rupturas também, porque nós afogamos com a lembrança que nós não tivemos com nossos avós de contar a história no rio. E assim também os povos indígenas Krenak também, com esse grande impacto também de matar o rio, eu percebo que daqui para frente também, certamente, os Krenaks que virão vão ter uma relação diferente com o território, nessa ruptura, dessa ausência, desse rio que é matado, e assim como para nós também o rio que foi negado e arrancado. Pois é, né? É interessante notar, a gente debateu com o Douglas um pouco sobre a história dos Krenak, viu que esse processo de colonização e ocupação violenta do território foi um pouco mais recente, de 1800 para cá que ele se intensificou, né? E já no caso do Xacriabá, esse contato foi bem antigo, né? No final dos 1600, com a bandeira do Matias Cardoso de Almeida, que hoje dá nome ao município vizinho aí, né? E assim, e os Xacriabá, então, desde do início, né, sofreram uma violência muito grande. E como que foi esse processo aí de separação do rio e como que isso influencia na toda a cultura Xacriabá e nesse processo de resistência e também resiliência, né, de se recuperar desses impactos? Então é muito importante você falar isso a partir dessa história mais antiga, porque na verdade Xacriabá, segundo as memórias mais antigas, sobretudo do povo indígena Xavante, Xerente, conta que na verdade eram os 3 povos e depois subdividiram, formaram o povo Xerente, subdividiram Xacriabá, mas sempre percorrendo a região central do Brasil, que também sempre vive no bioma do Cerrado, e aí até chegar o Rio São Francisco, e tem alguns mais velhos que falam que, na verdade, o nome Xacriabá significa bons de remo, aquele que conseguiu atravessar o Rio São Francisco. Então, povos originários aqui de Minas Gerais são os Machacali, os Krenak, e depois, muito antigo mesmo, chega o Xacriabá, porque também é difícil você pensar povos originários, porque o Brasil inteiro era indígena e sempre teve essa dinâmica também de percorrer por vários territórios, porque as lideranças Xacriabá diz que o limite de uma terra está em nossa consciência, então também não dá para dizer que daqui para cá é o território, porque a dimensão da memória do território ele é muito mais amplo. E aí o Xacriabá, então, que conseguiu atravessar o rio, significa bom de remo, e aqui teve todo esse processo de violência, fortemente também da catequização
Por isso que todas as vezes que faz memória também, esse festejo de São João das Missões, às vezes a juventude, essa memória mais recente, talvez não lembra com tanto impacto, mas na verdade não faz muito tempo assim que o nome foi mudado, porque na verdade era a antiga São João dos Índios, e aí todas as vezes que tentava usar a mão de obra escrava do povo Xacriabá, que aqui bem perto também, você que conhece, tem muitas comunidades quilombolas, é uma das regiões que mais tem comunidades quilombolas, e aí, nessa mão de obra escrava imposta por Matias Cardoso, porque que foi fortemente a violência, foi com os bandeirantes também, com nós Xacriabá, com os povos indígenas, os povos quilombolas que estavam aqui na região. E aí, todas as vezes que tentava pressionar essa mão de obra escrava Xacriabá aqui no município de São João das Missões, que era São João dos Índios, e levava vários Xacriabá para fazer mão de obra escrava na região de Matias Cardoso, percorrendo Manga também, Montalvânia. E aí, curiosamente, uma das coisas que mais voltava para o município era uma imagem de São João, que na verdade era uma imagem de um indígena. E até hoje a igreja faz esse festejo, mas a imagem original é uma imagem de barro feita por Xacriabá, que é um indígena. Então, toda essa história de usurpamento também é importante contar, porque foi construída num processo de violência a ponto de o lugar ser chamado São João dos Índios e arrancar esse nome e colocar São João das Missões. Isso para nós também, quando a gente revisita o processo histórico, são muitas lacunas, são muitas dores também, quando a gente nem sequer tem o direito de ser chamado daquilo que nós éramos. E depois os processos de demarcação do território Xacriabá, assim como todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço, só foi demarcado depois do derramamento de sangue de alguma liderança indígena, assim também como os povos indígenas Krenak, e também sobre o reformatório Krenak, violentamente também no processo histórico. E o povo Xacriabá não foi diferente, em várias idas e vindas, nessa negação de direito, nessa negação da própria identidade. São caboclos, são gamelas, e depois as lideranças sempre percorrendo em busca do direito. E aí Rosalino, na época, que estava na linha de frente, em 87 aconteceu uma grande chacina, Xacriabá, e que no julgamento foi o primeiro crime julgado como genocídio indígena no Brasil. Pouca gente sabe, mas é importante dizer isso, e que até no processo do julgamento, quem teve presente, por exemplo, foi Paulinho Paiacan. Ele sempre contava essa história, porque hoje o prefeito da cidade, que é filho de Rosalino, que na época também foi obrigado a arrastar seu pai morto de dentro de casa. Imagina, quando ele tinha quase 10 anos, ele ser obrigado a arrastar seu pai morto. E ele falou que Paulinho Paiacan, sempre quando eu encontrava ele, lembrava que quando foi no julgamento, ele admirava da força daquela criança, olhar para aquela pessoa que matou o pai dele e dizer, foi esse aqui. Então, assim, essas histórias nossas são cruzadas, e a gente percebe que, na verdade, o mesmo enfrentamento que nós temos aqui na região com a questão fundiária são as mesmas que tem fazenda, que tem empresa lá no Mato Grosso do Sul. Então, a gente percebe que todo esse nosso inimigo, eles são os mesmos. Por isso que nós lutamos, além da retomada dos nossos territórios originários, também é pelo uso da redemocratização do uso da terra, porque as terras estão muito concentradas, enquanto quando nós conseguimos demarcar, ela vem totalmente devastada ainda. Por isso que tem esse imaginário, essa construção. Os povos indígenas Machacali, sendo que o território deles foi demarcado na época do SPI também, totalmente devastado, uma região que tem muito capim, e aqui também não é diferente. As pessoas falam, vocês só comem isso, vocês só comem caça, e elas não entendem, elas não refletem sobre o processo também de desapropriação territorial, e como que nós retomamos esse território, e como que ele, quando está nas nossas mãos, eles transformam também, porque aí regenera o cerrado. A questão do cerrado é tão forte também aqui para nós, como que é resistente, mesmo o fogo também passando várias vezes, mas ele tem essa capacidade também de renascer, de reviver, assim como os povos indígenas também que vivem aqui nessa região. É a força de resistência e resiliência, né, que a gente estava falando. Mas interessante lembrar que esse território Xacriabá, ele, na época, ele teria sido doado lá pelo Januário Cardoso de Almeida, lá em 1728. E quantas vezes, né, mesmo com essa doação, vamos dizer, doação tão antiga, né, após nesse processo de ocupação também violenta, né, retiraram vocês do Rio São Francisco, como você colocou, né, e quantos outros processos aí ao longo da história Xacriabá vocês tiveram que lutar para retomar esse território, e também em conflitos aí, né, com
com os fazendeiros. E você vê que isso é um problema geral aí também com as comunidades tradicionais, os vazanteiros, os quilombolas do norte de Minas, né? É um conflito cotidiano. E, bem, enfim, você mencionou aí a chacina, né? Então também a gente aproveita aqui o momento para fazer uma homenagem aí ao Rosalino, Manuel Fiuza, Zé Pereira, né? Nesse triste episódio, a todos os Chacreabá massacrados lá na missão de São João, quando derramaram, tingiram de sangue o rio Itacarambi, né? Lá em 1695. Então também a gente presta nossa homenagem, nossa reverência, enquanto homem branco também um pedido de perdão, né, em nome de toda essa violência que os brancos fizeram com os povos indígenas. Então a gente que reconhece essa dívida histórica tem o dever de se colocar ao lado da luta. Então contem com a gente aí sempre nesse processo. E também você mencionou o Paiacã, fazer uma homenagem a ele, né? E também força aí ao cacique Raoni nesse momento de luto, né? Então, Célia, você comenta aí sobre toda essa história de resistência de Jacriabá, essa relação íntima com o Cerrado, o Rio São Francisco, e nesses tempos que a gente está vivendo, né? De pandemia, de enfermidade, mas quando a gente pensa em enfermidade, a gente pode pensar uma crise que é uma crise ecológica, sanitária, política, econômica, psicológica, enfim, demonstrando que a Mãe Terra está adoecida, está clamando, né? E todo também o sistema apodrecido está dando sinais de falência. Acho que como o Boaventura de Souza Santos levanta naquele Pedagogia Cruel do Vírus. E então queria saber de você como que a gente pode pensar, né, a partir dessa história de resistência e resiliência dos povos indígenas, desse debate entre outras epistemologias, né, para a gente superar esse momento, como que a gente pode pensar, encarar esse momento que nós estamos vivendo, mas também ressignificar isso e superar pensando no futuro. Acho que se você quiser puxar essa prosa. Agradecer aqui, Sheila, que fez esse convite também, nós mulheres indígenas, vários professores indígenas que têm feito essa provocação pensando outros caminhos da cura. Tem uma pessoa aqui que sempre acompanha também junto com nós, Alfredo, Claire, e ela fala assim, que vontade de trocar esse nome do município. E aí, falando de trocar o nome dos municípios, eu sempre pensei também como município indígena que poderia fazer essa retomada também, que seria importante, não simbólica somente, mas significativa. Mas quando as pessoas perguntam qual vai ser a primeira coisa a fazer depois da pandemia, qual vai ser meu primeiro desejo, na verdade eu falei que vai ser alterar meu nome, porque sempre nessa questão de tempo e dessa vida de universidade, nós ficamos pensando nos processos burocráticos para alterar meu nome e acrescentar meu nome Chacriabá. E, na verdade, isso para mim tem um significado muito profundo. Então, independente do tempo que isso vai tomar, vai ser a minha primeira atitude, porque isso tem um significado também muito grande, com essa violência também, que não foi só o município de São João das Missões, são vários municípios também que negavam também fazer registro com o nosso nome e acabava colocando os nossos sobrenomes dos próprios bandeirantes. Isso também é um processo de violência histórica. E eu perguntava sempre à minha avó, mas por que o nosso sobrenome é desse jeito? E aí vem desse processo mesmo que vários indígenas sofrem também, quando, na verdade, a maioria do sobrenome pode ser que era até dos nossos inimigos. Mas falando desse processo de resistência, de resiliência, eu sempre estudei aqui no território Chacriabá, desde os 6 anos de idade. Eu não posso falar que, por exemplo, Itamar é velho, mas assim como Itamar também, os professores Chacriabá, que foi meus primeiros professores, foi dessa turma deles, quando estudava no Parque do Rio Doce, a primeira turma a ser formada no magistério indígena no ano de 1996, e foi exatamente quando eu entrei na escola indígena aqui. E antes disso, existiam professores não indígenas, e todas as vezes que eles arrumavam outro serviço mais perto, um emprego melhor, eles acabavam deixando descoberto os territórios Chacriabá. Sem falando que era também um ensino de colonização, porque era através dos livros e continuava reproduzindo de que quem descobriu a história do Brasil quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral.
E eu sempre me deixou muito angustiada essa história, por isso que eu sempre chamo a atenção das pessoas, por que que ela se sente indignada com o processo das eleições de 2018, que foi decidida por fake news, mas por que que ela não se indigna da mesma forma quando as pessoas continuam reproduzindo nas suas escolas que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Então, isso significa que até hoje as pessoas não reconheceram esse erro. E para a gente pensar em um caminho de cura, nós temos que entender que a dívida histórica com nós, povos indígenas, é muito maior do que a dívida externa. Então, quando as pessoas perguntam como que eu faço para contribuir com a causa indígena, com a questão indígena, ela só fica pedindo para a gente. Então, acaba que joga a responsabilidade para nós de novo. Mas é muito importante, quando sociedade civil, enquanto cidadão, de ensinar para seu filho que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral. Para você que é professor, que dá aula na educação básica, não reproduza essa história, porque quando reproduz essa história, não é apenas o governo brasileiro, não é apenas a máquina sistêmica que mata nós povos indígenas, mas é sobretudo quando anula a nossa história. E é bem comum, quando a gente está transitando nesse outro espaço, as pessoas perguntam: ah, vocês são bolivianos? Não, primeiro diz: vocês não têm cara de indígena. Aí depois, então tá, nós não estamos pintados nem nada. Ah, mas isso tem uma característica assim de boliviano, de mexicano, de colombiano. É como se no Brasil tivesse lugar para todo mundo, mas não tivesse lugar para nós que somos originários. Então, de um lado, tem o questionamento se é de verdade, e de um outro, essa questão que é de mentira ou que não faz parte do Brasil. E se o Brasil, se a sociedade brasileira não entender a nossa contribuição no Brasil, pode ter lugar para todo mundo, mas se não ter lugar para nós indígenas, na verdade, você exclui essa história. E quando as pessoas perguntam se nós somos de verdade, eu falo que todas as lideranças são assassinadas no processo de demarcação do território, não é de mentira. As lideranças que foi violentada no processo da ditadura não é de mentira. A miscigenação do Brasil e a violência que nós mulheres indígenas sofremos não é de mentira. As balas que levamos, spray de pimenta nesses processos de manifestação não é de mentira. Se tudo isso não é de mentira, nossa resistência precisa ser respeitada como povos de verdade. Porque quando o ministro da Educação fala que não suporta ouvir o termo indígena e que é considerado um privilégio, o genocídio indígena no Brasil não é um privilégio. A nossa história, esse processo de colonização imposto para nós não é privilégio. E aí, nesse sentido, como eu falei que entrei na escola indígena, e aí sempre as lideranças falavam assim: ah, a escola ajuda a demarcar território. Eu falava: mas como assim essa escola ajuda a demarcar território? E foi quando eu fui percebendo quando a gente usa a escola ao nosso favor, porque a escola também, ela chega nos territórios indígenas com uma mentalidade de colonizar. Mas aí as lideranças aqui, eu não uso o termo reapropriação que usa na antropologia, eu uso o termo amansamento, que as lideranças Chacriabá diz, e eu falo assim: não, então os povos indígenas de Minas Gerais amansou a escola ao nosso favor, e por isso que eu discuto muito sobre o barro, o genipapo e o giz, como que nós aprendia antes da instituição escola, antes dessa escola levantada, antes dessa presença institucional da escola, antes da educação escolar indígena, existia a educação indígena. Então, como que a gente aprendia com esse barro? E é muito importante falar sobre essa questão do barro, porque quando as pessoas vão nos territórios indígenas, aqui no Chacriabá, a juventude, um professor de arte muito novo, fez essa retomada da cerâmica, e quando as pessoas levam a cerâmica do nosso território, elas pensam que estão levando um objeto, mas na verdade elas estão carregando um pedaço do território. E eu aprendi desde muito cedo com esse professor meu, quando nós ia fazer cerâmica, aí ficava triste que a cerâmica tinha quebrado, ele falava: ah, não importa, tem mais barro, vamos continuar fazendo. E aí ele falou: ó, é importante que a cerâmica quebra, porque é quando ela quebra que a gente vai continuar fazendo. E assim, é um ensinamento que me marcou muito, porque na área de retomada em 2014, quando nós transferimos a escola para lá, eu compreendi profundamente o sentido da educação territorializada, porque educação territorializada e o caminho da cura para essa outra educação não é sair capturando os rituais para dentro da escola, não é sair capturando nossos mais velhos para dentro da escola, mas a escola deslocar para a roça, a escola deslocar para a retomada, a escola deslocar para fazer pintura corporal, para pegar o genipapo e não achar somente o genipapo pronto para colocar no corpo. Então, é esse deslocamento da escola.
porque para nós, antes da escola chegar na comunidade, já existia a comunidade. Então, sempre existe uma escola da vida e uma vida na escola. Por isso que nesse momento de imposição de teleaula, nós estamos num momento de terra-aula. E muito mais do que um plano de trabalho para a escola, um plano pedagógico, nós estamos num plano de vida. E quem tem muito mais condição de falar, de renovar, reinventar esse momento do calendário, somos nós, porque nós não considera que nós estamos sem fazer nada, nós não considera que as crianças estão paradas. Elas estão vivendo, muitas vezes, um tempo que foi sequestrado com o tempo da escola, que foi uma ruptura também, acaba que perdendo muito tempo também dessa relação com os pais, dessa relação com os mais velhos. É claro que nós temos a educação como uma ferramenta de luta, mas nós lutamos por uma educação do jeito que a gente quer, sem matar o que a gente é. E nisso eu lembro que meu pai está ali sentado, ele fala que para adquirir o primeiro relógio dele, ele teve que fazer 2.000 adobes de barro para levantar a casa, uma casa que nós temos aqui do lado. E depois foi bem contraditório, porque quando ele conseguiu possuir o relógio, acabou o tempo. Então, assim, a escola é importante, mas também a escola muito sistemática, ela acabou sequestrando o nosso tempo também. Então, é muito importante esse caminho da educação que nós estamos por construir, começamos a construir, mas ainda está em construção, porque é um caminho de educação que não adoeça as pessoas, porque não é somente o sistema político que está adoecido, a ciência está em crise. E nossos conhecimentos indígenas, nossos anciões, é um caminho para o conhecimento de cura. Não, acho que esse sentimento aí eu tenho perfeitamente. Na universidade, é claro, como você vê a comunidade acadêmica adoecida, acho que professores e professoras, de modo geral, do Brasil, são mal valorizados. A questão do investimento na educação pública é um problema que a gente tem. E acho que você toca em dois pontos interessantes. Um, da gente reformular a escola tal qual ela é colocada, né? Amansar essa escola, aprender com os indígenas a amansar essa escola. Mas também, por outro lado, da gente repensar que educação nós queremos e com quem nós podemos aprender, né? E aí entra talvez a possibilidade, né, do papel, do protagonismo dos anciões, anciãs, dos mestres e mestras das artes e ofícios tradicionais, dos mais diversos, né, como o exemplo aí da cerâmica, da pintura corporal, seja nas artes, seja nos ofícios, né? Então, acho que isso é um caminho. E a gente percebe que, alguns anos atrás, né, nos governos petistas, foram criadas, inclusive, leis que obrigavam o ensino de história e cultura indígena nas escolas, e em alguns estados até a lei de mestres, né, que incentivava a escola a aproximar, né, também dos mestres da cultura popular, né, e tudo isso sendo desconstruído, né? Então, explica um pouquinho melhor para o pessoal aí qual que é a importância da gente trabalhar essa descolonização do saber, né? Porque a escola, ela então se torna um espaço de colonização, ao reproduzir valores da colonização. A live do Silvio de Almeida, né, nessa semana sobre racismo estrutural é fantástico, que mostra também como que isso se reproduz até mesmo inconscientemente, né, nos espaços da nossa sociedade. Então, qual que é a importância dessa descolonização do saber e também aprender, né, com essas epistemologias indígenas? Na verdade, eu falo que nós vivenciamos um momento de recolonização programada, porque nessa recolonização programada existe toda uma intenção dessa cegueira monocular. E eu não enxergo, Reinaldo, e talvez você comece a fazer essa reflexão também, eu só consigo ver por dois lugares onde entra a colonização nos corpos das pessoas. É pelo olhar ou é pela escuta? Porque todo sentimento de colonização, ele só é movido pelo olhar e pela escuta. Então, para mim, é muito importante descolonizar o pensamento, mas descolonizar o olhar, descolonizar a escuta, descolonizar o corpo, e descolonizar as vozes e descolonizar, sobretudo, o sentimento de coração. Então, acaba que a descolonização, ela vem de um conjunto também, porque, na verdade, a tentativa foi colonizar o pensamento, foi colonizar a sociedade, mas nós vivemos já há algum tempo também a colonização da própria terra, quando tenta impor um modo de ocupar o território que não é o nosso.
Por isso que eu falo, nós não conseguimos nos matar na época da colonização, na totalidade, não conseguiu nos exterminar na ditadura, não conseguiu porque nós tentamos indigenizar. Inclusive, quando nós vamos para a universidade, que as pessoas falam, vai deixar de ser indígena, nós, pelo contrário, se tudo der errado, para mim só do outro não me mudar já está bom demais. Porque todo o nosso esforço é de indigenizar o outro, pelo menos o sentimento, não é que o outro vai se tornar indígena. Isso é diferente do processo de colonização e da recolonização programada, porque muitas das vezes, por exemplo, até a Lei 11.645, ela pode ser um avanço ou um tiro no pé. Ela pode ser um avanço se trazer as experiências indígenas, compreender mais profundamente o que é o povo Xacriabá, o que é o povo Krenak, o que é o povo Machacali, Chucuru, Pataxó, para entender o contexto da formação, para entender o contexto da violência, e não apenas falar de nós indígenas numa forma romantizada. Porque se fala somente de uma forma romantizada, acaba nos matando. E o outro, quando nos vê, vai falar, ah, não, indígena também é só indígena da região norte. Assim como existe essa imagem também preconcebida de que é como se nós fossemos bolivianos, se nós fossemos mexicanos, mas como se não tivesse lugar para nós indígenas. Então é muito importante, porque aquelas pessoas que não descolonizam o pensamento, não descolonizam a escuta e o olhar, continua com a mente aprisionada. E aí, ontem ainda, uma companheira na live que eu participei, ela perguntava, Celinha, mas o que você acha? Você é mais a favor da descolonização ou da decolonização? E eu não entendo que na academia tem essa guerra dos conceitos. Sempre tem uma pessoa que inventa um, aí depois diz que já não dá mais. E eu tenho medo de ser seguidor desse tanto de coisa. Porque primeiro falava que era, por exemplo, desenvolvimento. Aí falou, esse negócio aí já está perigoso demais, não é desenvolvimento agora. Então, assim, porque acaba que o próprio capitalismo reapropriou dessa palavra desenvolvimento. Eu falo, então eu vou usar revolvimento, porque as coisas têm que nascer de dentro. E aí, nessa questão da descolonização e decolonização, existiu um movimento mais recente, contemporâneo, que é decolonial. Aí falou assim, não, decolonial é mais a prática. Mas aí é o mesmo, porque não dá para descolonizar o que já foi colonizado. Então, você tem que mudar na prática. Só que todos esses dois conceitos, eles estão muito no âmbito acadêmico. E muito no âmbito acadêmico, eles trabalham muito mais de forma empírica do que na prática. Então, assim, para mim, mais importante, antes do conceito, é ter a prática. E eu vou muito, comungo muito com a ideia de Nego Bispo, que diz, não basta descolonizar ou decolonizar, nós temos contracolonizar. E nesse sentido, para mim, o amansamento da escola, a indigenização do pensamento, as epistemologias de cura a partir do conhecimento da ciência indígena, para mim, é o caminho da contracolonização. O trabalho de descolonizar é muito difícil, nós precisamos contracolonizar. Assim como desmatar também é muito difícil também o trabalho de recuperar. Nós precisamos lutar contra o desmatamento das cabeças e do pensamento. Realmente, sério, acho que a academia tem dessas coisas, né? Fica às vezes no debate teórico e a gente mesmo que tem essa trajetória acadêmica, eu posso falar por mim mesmo que a vivência no norte de Minas, com os povos e comunidades tradicionais, lá no tempo de 2010, como que isso transforma, né? Você às vezes sair do mundo dos conceitos, dos laboratórios, dos gabinetes com livros, né? E conhecer de fato as pessoas, buscar aprender nessa troca, vivenciar. Então, acho que falando por mim mesmo, a importância da academia também se envolver nesse sentido e se dispor a aprender. Né? E acho que o amansamento, não só da escola, a escola é porque é um ponto-chave, né? Mas é preciso amansar essa sociedade braba de modo geral aí, né? E, enfim, falando sobre esse conceito de cura, né? O que a gente espera de cura? Que cura nós queremos, né? Para esse planeta, para esse sistema de modo geral? Como que você encara isso? Nós estamos num período de pandemia, né? O coronavírus está avançando aí de maneira perigosa, né? E o tanto de reflexão que isso nos traz, nos move para pensar tanto em reações para agora quanto para depois, né? Então, como que a gente pode pensar uma cura, né, num conceito mais amplo a partir da perspectiva indígena?
Então, todo mundo está muito preocupado nesse momento, na corrida contra o tempo também, que é muito importante, essa agonia de ainda não ter resposta, não ter o princípio ativo, mas eu falo que muito mais do que pensar a imunidade corporal, nós precisamos também pensar e fortalecer a nossa imunidade espiritual, porque eu acredito muito que nesse momento não é somente as pesquisas que estão sendo avançadas, elaboradas nos laboratórios, que vai vencer e vai curar também esse momento do Covid-19. Nós não vamos curar do Covid-19 se nós não cuidarmos de curar também das consequências do Covid de 1500, que foi o primeiro vírus que nós enfrentamos. Então é muito importante entender isso, porque na verdade não é somente o princípio ativo que está sendo pesquisado em laboratório que vai curar essa humanidade, o sistema adoecido, o sistema da política também, que está enfermo também, mas vai ser a nossa capacidade de reativar nosso princípio de humanidade. Eu falo que não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. Então nós precisamos de outros elementos. E quando nós falamos que nós indígenas temos condições de pensar esse caminho, é porque não somos nós que temos a mão de suja, de lama nem de sangue pela mineração. É muito importante porque nós precisamos questionar um outro modo exatamente de construir, tendo o projeto do nosso modo de vida como política do bem viver, como um projeto mais amplo de país. Ou as pessoas pensam nisso, ou também a humanidade vai estar comprometida, porque as pessoas que ainda não entenderam a importância de pensar e defender a vida dos povos indígenas nesse momento de guerra respiratória, vai ter que enfrentar um segundo momento, que é consequência das mudanças climáticas, mas o Brasil, a humanidade, sem os povos indígenas, vai sentir falta de ar, mas já vai ter matado o principal princípio ativo, que somos nós, povos indígenas. E nesse sentido, quando eu falo assim, não se pode curar o mal com a mesma enfermidade, as pessoas mais velhas dizem aqui que remédio amargo é o que cura. Remédio doce sempre vai fazer um outro efeito, pode desconfiar, mas o remédio amargo é o que cura. Mas não pensando de forma romantizada, mas como pensar esse momento do remédio amargo para curar algumas cicatrizes interior também, porque a cura para a humanidade não é apenas a cura de uma ferida superficial. Existem muitos processos internos também que precisam ser curados, que precisam ser ressentimentado, que precisam ser reencantado. Então é muito mais do que uma doença visível. A capacidade de cura está também em agir no plano do invisível, não do invisibilizado, mas de muitas dores, de muitos males que são invisíveis, mas que aflige exatamente e traz a enfermidade para o nosso corpo, a enfermidade para o mundo e, sobretudo, a enfermidade para esse sistema político que já está esgotado de todas as maneiras. Pois é, então, é importante você tocar nisso, porque para além de pensar numa vacina, num princípio ativo, a gente também tem que repensar a nossa forma de ser, de viver, de se relacionar entre a gente, né? Entre seres humanos e também com a natureza, né? O que chamamos de natureza. Essa questão de um processo de cura, né? De ressignificação espiritual também de tudo isso é importantíssimo. E você tocou num conceito também que é muito interessante, que é o conceito de bem viver, a filosofia do bem viver, talvez como um horizonte para a gente repensar nossa existência, nossa trajetória aqui na Terra, e também enquanto luta, né? E também enquanto luta política para o que a gente quer construir para frente. Então, como que você encara o bem viver aí nessa contraposição com o desenvolvimento que você colocou antes, né? Que tem o desenvolvimento sustentável, bonitinho, né? Mas hoje a gente luta pelo bem viver. Como é que é isso? Na verdade, tanto a fala do bem viver vem muito dos parentes indígenas da América Latina, mas chega aqui também, todo o continente com muita força também. Tem também a Terra Sem Males, que são os povos indígenas também, Guarani, tanto do Brasil e da fronteira, também fala. E nós temos muito falado também do que o bem viver, na verdade, é nosso próprio modo de vida. E nessa contramão também, pensando na contranarrativa desse projeto também do desenvolvimento, que acabou roubando, ele tinha um outro sentido, mas o capitalismo, o agronegócio acabou roubando também esse lugar para
tentar confundir a mente das pessoas, desenvolvimento sustentável, mas na verdade não existe desenvolvimento sustentável se continuar colonizando a terra, não existe desenvolvimento sustentável se continuar matando pela mineração, pelo garimpo, e quando envenena a terra também acaba envenenando nós. Por isso que eu falo que se as pessoas, se a sociedade não se sente sensibilizado, porque não está sujeito a morrer, como todos nós indígenas no Brasil está sujeito a morrer pelos conflitos territoriais, vai morrer pelo um mal em comum, que é pelo veneno que chega na mesa. Por isso que é muito importante pensar na autonomia alimentar. Eu gosto de falar que, para além da autonomia alimentar, a saborania alimentar, porque para mim não existe soberania alimentar se não pensar a saborania alimentar. E aí eu lembro, Reinaldo, que conversando com uma das as 3 companheiras que perderam o marido exatamente na época da chacina de 87, e conversando com Dona Nisa, companheira de Rosalina, eu falava, como é que a senhora contribuiu na luta do território? Aí eu falava, meu filho, não contribuí muito não, porque tinha meus filhos, Rosa saía, a única coisa que eu tinha que fazer era abrir grande braçada de roça para sustentar meus filhos. Aí fui perguntar a Dona Nena, a mesma coisa. E aí depois, uma delas falou, na verdade eu tinha que abrir grande braçada de roça e também sustentar a cultura. E eu percebo que as mulheres Xagriabá e as mulheres indígenas, na verdade, muito mais do que pilar uma comida no pilão para dar de comer e encher a barriga dos filhos, essa comida também, na verdade, não era um de comer, de encher somente a barriga. As mulheres continuam sendo um pilar importante da cultura. Por isso que nessa outra contramão desse desenvolvimento aí do agronegócio, da bancada ruralista, nós temos que pensar um reenvolvimento sustentável, porque pensar o bem viver é pensar com o nosso próprio modo de vida. E as pessoas falam, mas qual é o plano seus que vocês têm? E as pessoas não entendem que, na verdade, é nosso próprio modo de vida que hoje, comprovadamente, pela ciência, foi preciso a ciência comprovar que hoje é a saída para barrar as mudanças climáticas, tem sido a garantia da demarcação dos territórios indígenas. Porque nós somos 5% da população da humanidade, mas nós protegemos em torno de 82% da biodiversidade do mundo. Isso não é pouco. Isso significa que, se não existir demarcação dos territórios indígenas, se continuar com o desmatamento, se continuar com as queimadas, nós indígenas somos o termômetro do mundo, somos os primeiros a sentir o efeito. Mas o dia que nós darmos o último suspiro, ninguém na humanidade vai ser capaz de respirar. É importante esse debate, como que a importância dos povos originários, dos povos e comunidades tradicionais na preservação da biodiversidade também, da água, da terra, né, da diversidade cultural. E o norte de Minas é um bom exemplo disso, né? A gente vê aí as comunidades tradicionais, para além dos Xacriabá, os vazanteiros, veredeiros, geraizeiros, comunidades que fazem, estão envolvidas ali nos seus ecossistemas, né? Tem uma história íntima ali de reconexão com a terra, e as experiências também com a agroecologia, né? Como você mencionou, talvez uma boa ferramenta para pensar essa cura sistêmica, né, para frente, seja fortalecer também a agroecologia. E um dos lemas da agroecologia no último encontro nacional, lá em Belo Horizonte, era também que sem feminismo não há agroecologia. E você ressaltou também esse papel da mulher nessa luta. Então, para vocês aí, né, nessa trajetória do Xacriabá, que tem um trabalho interessante também com a agroecologia, nós aqui somos do núcleo de agroecologia, se você quiser falar um pouco para a gente também, tanto dessa luta das mulheres nesse processo de cura da própria Mãe Terra e o papel da agroecologia para essa caminhada que nós temos aí pela frente. Na verdade, quando chegou, nós conseguimos aqui, por exemplo, recuperar num projeto que nós fizemos 15 nascentes. E aí, quando chegou essa palavra agroecologia, aí teve um Xacriabá que falou, agroecologia, na verdade, é agroecologia, porque quem faz agroecologia planta água. Também são nomes diferentes, mas que quando a gente vai perguntar, ou que eles falam também, na verdade, já era prática existindo. Então, aqui no norte de Minas Gerais, essa rede também muito próxima
com povos e comunidades tradicionais foi muito importante, sobretudo aqui as comunidades quilombolas, que são bem perto aqui do território Chacriabá, tendo essa possibilidade de chegada, de reaproximação do Rio São Francisco, quando nós fizemos a última retomada de 2014, as comunidades de povos, comunidades tradicionais e comunidades quilombolas veio prestar solidariedade. Por isso que quando a gente fala na unificação da luta, nós não estamos falando apenas aqui numa fala, no conceito de povos e comunidades tradicionais. Nós estamos falando de um lugar urgente de fazer presença, de fazer solidariedade. Então, isso foi real que aconteceu aqui no norte de Minas Gerais, e nós temos a articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais, que também consagrou o nome do nosso grande líder Rosalino, saudoso cacique Rosalino, que morreu na chacina de 87. Na época, nós estávamos num grande encontro do CA também, nas festas de agosto, quando nós colocamos o nome à disposição. E povos e comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas que estavam ali, foi um processo amplo de votação e acabou elegendo porque Rosalino entendia que Rosalino representava essa luta coletiva que não é somente para nós indígenas Chacriabá. Então é muito importante pensar também nessa aliança em frente à luta, porque tem momentos que, se nosso inimigo é o mesmo, quando se trata da questão fundiária, da questão territorial no Brasil, não tem por que a luta ser diferente, nesse sentido que nos une enquanto pensamento da questão fundiária, do uso da redemocratização, do uso da terra, para pensar o nosso modo de vida, para pensar agroecologia, para pensar agroecologia, para pensar também a sustentação do sementear na terra sem veneno. Então foi muito importante também, sobretudo aqui, no fortalecimento dos guardiões da semente, porque nós temos banco de semente, mas é interessante que, por exemplo, as mulheres, eu perguntava à minha tia, um dia que eu fui fazer trabalho com ela, aí eu falei assim, ô tia, como é que fazia para guardar as sementes? Porque eu vejo assim que as sementes de rama, é curioso, por que elas não estão no banco de semente? As sementes de rama, abóbora, melancia, cabaça. Ela falou assim, não, é porque isso daí só tem sentido se guardar numa rede de comadre. E se eu tenho esse ano, significa que minha comadre, mesmo ela não tendo, ela já tem, porque eu tenho, que é o único jeito de eu compartilhar com ela. Eu falei, mas qual era a técnica de guardar sementes? Ela falou, não, só pegar a semente assim e colocar na casa de barro, na casa que é embarreada, porque como tem um ambiente bem fresco, o ano que vem ela vai durar para o ano inteiro. E é bem interessante pensar essa ramificação das sementes, assim como a ramificação das mulheres, porque as mulheres também são guardiãs dessa biodiversidade das sementes também. Então, são práticas que existem, mas que às vezes ela não dá notariedade, mas que elas são muito importantes e a gente percebe o impacto de quando essa semente vai embora. Quando a gente vai lá na casa dela, no final do ano, fala, ô tia, a senhora tem variedade dessa semente de abóbora? Aí fala, essa abóbora é jacaré, essa daqui é outra melancia, essa daqui é uma outra feijô que enrama de tal jeito. Então, Parece que deu uma travadinha aí, né? Vamos aguardar um momento. É isso aí, pessoal. Parece que a Célia caiu lá, né? A gente sabe que sinal de internet às vezes oscila mesmo, então faz parte, né? Ela deve estar retornando aqui e a gente retorna ao debate, beleza? Agradecer aí, na verdade, a presença da Célia, desde já, todo mundo que está acompanhando. Ela mencionou aí a articulação Rosalino dos povos e comunidades tradicionais lá do norte de Minas. Então, um abraço aí, mandar um abraço para a galera toda da luta lá, dos povos e comunidades tradicionais das Gerais de Minas, lá no norte, né? Uma saudade do povo de Montes Claros e daquele norte de Minas, do Velho Chico, dos Vazanteiros, Catingueiros, Geraizeiros. E também um grande abraço aí para o pessoal do CAA, do Centro de Agricultura Alternativa, e a rede de apoio aí também, né, das universidades, que sempre contribuiu aí com essa luta, não só do Chacriabá, mas dos povos e comunidades tradicionais da região.
Nós estamos chegando aqui a 50 minutos nessa conversa. A Célia ainda não retornou, está oscilando a internet um pouco, né? Na verdade, uma prosa muito boa que a gente está tendo hoje, né? Tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a história do povo Xacreabá, alguns marcos históricos dessa trajetória de luta e resistência e também de resiliência. Falamos um pouco sobre a importância de decolonizar ou descolonizar, dependendo da linha conceitual que a gente for tratar, ou da complementaridade de estratégias, né? Decolonizar o saber, né? Valorizar aí a inclusão, o protagonismo dos mestres e mestras indígenas, quilombolas, camponeses e camponesas do Brasil. Como diz a Célia, amansar a escola, né? E procurar transformar a escola em um lugar que seja de educação pluriepistêmica, intercultural, né, e que contribua nesse processo aí de reconexão, né, de reenvolvimento sustentável, nas palavras da Célia aí também. Ela ainda não retornou, está travadinho lá um pouco, né? Nós também falamos um pouco, a Célia mencionou a importância desse processo de cura, né, da sociedade de modo geral, nesse cenário da pandemia e do pós-pandemia, nas palavras dela, né, na tradição Xacreabá, né, remédio amargo é que cura. Então, que a gente aproveite também nesse momento para refletir sobre nossos caminhos e que sementes vamos botar na terra aí para frente, pensando num futuro mais saudável para a humanidade, né, para os seres humanos, para a natureza, de modo geral. Ela também mencionou aí, ressaltou a importância da luta das mulheres indígenas, né, e também falou um pouco sobre as experiências agroecológicas, né, lá no Xacreabá. Parece que ela está com problema na internet, ainda não retornou aqui à sala e nós estamos chegando a 50 minutos de live. Eu vou fazer o seguinte, primeiro lembrar a todo mundo, né, que isso é um projeto chamado Pluriversidade dos Povos e Comunidades Tradicionais do Atu, um projeto do Núcleo de Agroecologia da UFJF, em parceria com o Instituto Shirley Jurkunan Krenak e o Centro de Referência em Direitos Humanos da nossa universidade, lá no campus de Governador Valadares. E a ideia desse projeto é exatamente criar espaços de educação intercultural, trocas de saberes aí entre ciência e conhecimentos tradicionais indígenas, ou seja, a ideia de decolonizar aí um pouco o saber, né? No contexto de pandemia, estamos fazendo lives. Fizemos a primeira com o Douglas Krenak, né, falando sobre a história de luta do povo Krenak, numa live intitulada Guerra Sem Fim. Na semana passada tivemos a honra aí de ter com a gente o Itamar Krenak e Dona Dejanira Krenak, uma presença ilustre que emocionou a gente aqui na live, compartilhando muitos ensinamentos sobre a história e a cultura do povo Krenak também. Hoje, a gente conversou com a Célia Xacreabá. Na semana que vem, na segunda-feira, dia 29, vamos ter uma live com a professora Jéssica Aline Soares, da UFJF. Ela é farmacêutica, professora lá do Departamento de Farmácia, fitoterapeuta e raizeira científica. E vamos ter novas lives aí ao longo dos próximos meses. É só acompanhar aqui o Instagram do Nagô. Agradecer a todo mundo que participou aqui desse encontro hoje e lembrar que para quem não tem Instagram ou para quem às vezes não pôde acompanhar ao vivo, né, todos os vídeos estão disponibilizados no canal do Nagô UFJF GV no YouTube. Então basta botar lá Nagô UFJF GV, né, e os vídeos das lives estão sendo salvos e disponibilizados lá para quem quiser assistir depois, né? Enfim, queria pedir a todos vocês licença para a gente encerrar essa transmissão, uma vez que nós já estamos atingindo aqui o tempo limite do Instagram, que é 1 hora, e eu vou fazer um contato aqui com a Célia, caso a internet dela retorne,
a gente abre novamente para uma conversa já nos encaminhamentos finais. Igual na live com o Itamar e com o Douglas, vocês vão lá no canal do YouTube do Nagô, tem lá 2 partes da live com o Douglas, a live do Itamar em 3 partes, contando a participação da Sheila e Krenak ao final. E então é isso. Caso a gente consiga retomar o contato com a Célia, a gente vai para os encaminhamentos finais daqui a pouco. Caso contrário, eu agradeço a todo mundo aí e desejo uma boa noite e sigam acompanhando a gente aqui no Nagô, que vai ter mais prosa aí nos próximos dias. Então, forte areré para todo mundo e boa noite, se eu não retornar.